Olá, pessoal. Eu vou explicar para vocês basicamente qual é o nosso trabalho. Aqui eu peguei terceiro um, mas todos os terceiros estão no andamento desse trabalho, tá? Lembrando que eu postei na plataforma dia 23, vocês terão que me entregar dia 15 de julho. Tem links, tem o livro disponível, depois a gente vai estar fazendo uma conversa, eu vou tentar simplificar o máximo possível esse vídeo, explicar, na verdade, né, os assuntos que nós temos a ser tratados. Basicamente, vocês têm aqui na sala de aula, né, no Google Sala de Aula, todas as informações necessárias para desenvolver o trabalho. Lembrando, vocês precisam assistir completo esse vídeo, porque eu vou estar recomendando e explicando os assuntos que são necessários. Vocês têm 30 pontos em disputa, vamos dizer assim, né? São 30 pontos que nós temos aí para ser desenvolvido nessa atividade. Então, nós temos, por exemplo, uma que é um formulário do Google, que vocês vão ter que responder questões de curta resposta. Esse está valendo 10 pontos. Tem outros que são relacionados à produção de texto. Então, muito cuidado e muita atenção, tá? Usem esse vídeo que eu estou disponibilizando agora, para que vocês possam desenvolver um bom trabalho. Leitura do livro, eu coloquei o link ali em PDF, vocês podem estar baixando ele, lendo. Recomendo ler o livro todo, né, mas a parte de maior necessidade, que inclusive cai dentro desse contexto do Google Formulários, não comecem a responder o formulário sem ter lido páginas específicas do livro, que eu já disse durante o decorrer do módulo. Da página 2 até a página 10 são extremamente necessários que vocês façam a leitura para que vocês possam entender o conceito do cidadão de papel e aí sim responder o formulário e depois a posterior produção de texto de vocês. Então, dando sequência aqui no material, nós vamos trabalhar agora, então, desenvolvimento, cidadania e sustentabilidade, todos esses contextos. Vou recomendar canais, informações e tudo que for necessário. Então, para não alongar, o que é desenvolvimento sustentável? Qual é o significado correto do termo cidadania? Sustentabilidade é algo da moda ou necessidade real? Então, eu coloco 3 perguntas já iniciais para que vocês possam já fazer a reflexão. Se puderem pesquisar já durante, né, vocês param, dão um pause, vão e procuram. Eu não vou deixar bem evidente cada uma delas, porque senão daria um vídeo de 1 hora. Tá? Então, a sustentabilidade, sociedade, economia e meio ambiente. Então, veja bem, aqui eu faço uma simplificação do que seria desenvolvimento. Né? Para que nós tenhamos desenvolvimento, esses 3 pontos, os 3 tripés, vamos dizer assim, entre sociedade, meio ambiente e economia tem que estar interligada. Essa interligação vai mostrar para nós a possibilidade do que é suportável utilizarmos o meio ambiente para as necessidades da sociedade, a economia na produção ligada à necessidade humana, se é equitativo, se isso tem uma necessidade viável, né? E também se há viabilidade da economia trabalhar com o meio ambiente. Veja que há alguns paralelos aí de interligação que são de extrema necessidade. A economia não funciona se não tiver meio ambiente e se não tiver sociedade. Só se tem sociedade desenvolvida a partir da hora que ela sabe ter uma economia baseada na sustentabilidade. Então, no centro, né, de tudo isso aqui, nós temos o que é o realmente sustentável. Aquilo que vive para a sociedade, que produz economicamente, mas que não degrada a natureza. Os materiais, eu vou pedir para vocês estarem lendo, eu vou mandar esses slides aqui, já mandei, na verdade, é só vocês baixarem. Lá tem pequenas informações e textos do que é necessário para se entender. O que é preciso para fazer para se alcançar um desenvolvimento correto? Né? De certa forma, nós precisamos, vou voltar na imagem aqui, tentar achar o equilíbrio mais próximo possível para que tenhamos um desenvolvimento sustentável, né? De certa forma sustentável. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Necessitamos ter sociedades que pensem no desenvolvimento econômico que leva em conta a questão do meio ambiente. Né? O meio ambiente tem que ser levado em conta. Ele não pode ser somente um ato necessário de uso e ponto. Né? Nós sabemos que a nossa vida, a vida humana, a permanência da vida humana na Terra é de extrema necessidade que se tenha o entendimento de que preserve aquilo que existe ou aquilo que, de certa forma, ainda está resistindo a isso tudo que a gente vem fazendo no decorrer do convívio humano.
né, nós podemos pegar aí como base de 10 mil anos para cá, né, quando a sociedade começou a se organizar, ou melhor, quando a humanidade, de certa forma, se socializou, começou a degradação, né, mas isso ficou muito mais evidente nos últimos centenários, né, a partir da Revolução Industrial a gente vê que isso ficou muito mais evidente, essa característica, né. Os modelos de desenvolvimento dos países industrializados devem ser seguidos. Nós precisamos olhar para o que eles, na verdade, os países desenvolvidos e ricos, nós precisamos olhar para eles, o que eles fizeram de errado para que nós possamos fazer do jeito certo. Então, eles servem sim de exemplo, não como exemplo de desenvolvimento pleno, né? Pegarmos esses países e seguirmos exatamente o que eles fizeram. Até porque são momentos históricos diferentes, então dificilmente a gente vai conseguir copiar modelos, né? Nós falamos num mundo que ele é dividido em duas grandes características, né? Os países do norte e os países do sul. Países do norte considerados ricos e os países do sul dependentes e em processo de desenvolvimento. Então, certamente nós estamos também, de certa forma, nas tecnologias nas mãos desses países. Mas nós podemos usar a condição que eles utilizaram a natureza e em que pé eles chegaram. Como estão os recursos preservados nesses países mais ricos, né? Então, isso deve servir como base para que nós possamos ter um desenvolvimento diferente daquilo que aí está exposto. Aqui fica uma recomendação para vocês, para entender melhor esse processo de sustentabilidade. O filme do James Cameron, eu acho que é um filme fenomenal, né? Ele é atemporal, né? Ele saiu nos anos 2000, 2007, mas ele faz uma reflexão muito importante acerca de um mundo preservacionista ou de um mundo preocupado com a natureza, né? Claro que não podemos pensar como um modelo pleno, mas podemos fazer uma reflexão. Os nossos povos nativos daqui, da América, muito antes... eu gosto de inteirar sobre os momentos históricos, né? O filme Avatar tem a chegada de nós, humanoides, no planeta deles, dos avatarianos, e eu fico pensando exatamente o mesmo modelo da chegada dos europeus aqui na América, né? Exatamente, é muito pleno isso, é muito evidente, né? Nós percebemos que as diferenças são gritantes e absurdas, né? Então fica uma recomendação para vocês. Tem o link aqui para vocês buscarem as informações sobre o filme, o que ele questiona, qual é a realidade dele, e um canal no YouTube que vai falando sobre toda a construção do filme e o que o James Cameron queria fazer como... que reflexão ele queria fazer com o mundo contemporâneo. Qual é o significado de cidadania? E aí a gente vai entrando agora no segundo ponto do trabalho, né, que vocês deverão desenvolver. Cidadania, ele já vem do latim civitas, que significa cidade, é um conjunto de direitos e deveres ao qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Ou seja, conjunto de normas e regras de convívio, né? Vocês podem observar que todas as sociedades, desde o primeiro surgimento das sociedades organizadas, nós tivemos necessidade de criar leis e organismos, vamos dizer assim, para tentar organizar esta sociedade, porque esta sociedade não apresentava igualdades de acesso a algumas situações. Isso não mudou muito, né? Nós estamos em pleno 2020 e continuamos falando sobre o problema da falta de cidadania, falta de conceito, ou melhor, da conceitualidade do direito e da cidadania que todo cidadão precisa saber, né? Não é só ser cidadão a pensar que, pelo simples fato de eu ter documentos como identidade, CPF ou carteira de motorista, ou o que seja, já me dá a condição de ser um cidadão. Não, ela me dá a existência de um ser perante uma nação. Eu tenho um documento que registra e que realmente mostra que eu sou um cidadão. Agora, a cidadania vai muito além da documentação, vai além da perspectiva humana, inclusive, né? A cidadania vai no exercício no dia a dia, na prática, no convívio, no saber portar-se perante as desigualdades, vamos dizer assim, né? Então, aqui fica a recomendação para vocês. Essa aqui é a capa do livro que eu recomendei. É um livro extremamente atual quando você vai fazer a leitura dos textos, né, em específico, porque ele é separado por vários textos. E aí ele trata como cidadão de papel e ele faz uma reflexão
né? Ele pega a cidadania, a infância e a adolescência e faz uma reflexão sobre o que está dando errado na nossa sociedade. Então, o cidadão de papel ele faz uma reflexão que nós somos cidadãos de papel. Nós temos direitos atribuídos nos documentos oficiais, como o da Constituição Federal, né? Ou leis específicas que foram criadas pós 1988, mas que nós não sabemos utilizar desses mecanismos. Então, ele fala com propriedade, inclusive, sobre isso, que nós somos cidadãos de papel. Nós temos os direitos atribuídos no papel e não sabemos como usá-los, como utilizá-los, né? E quem sabe, muitas vezes, acaba manipulando. Então, há uma necessidade de uma reflexão sobre o cidadão. Por que ele inicia falando sobre a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil? Porque muitas vezes nós temos a capacidade, nós adultos, de culpar o jovem pelo problema na sociedade. Quando o jovem não tem condição de olhar para o futuro e ter uma perspectiva de dizer, mas eu sonho com isso. Quando a gente olha para os jovens, na idade de vocês, inclusive, né, que muitas vezes não têm sonhos pensando no futuro, tem uma reflexão, esse reflexo é de uma sociedade que não te dá garantia. Então, quando o jovem não se vê colocado, embutido dentro de uma sociedade, ou não vê ele com respeito, muitas vezes esse jovem se perde nesse caminho. Então, é uma frase bem emblemática, mas que fala assim, é culpar o termômetro pela febre. O que é isso? Quando uma pessoa está resfriada, está doente, uma criança está doente, a gente vê a temperatura. Então, você vai lá e põe o termômetro para ver como é que está a temperatura, porque há alguma coisa de errado. E aí o termômetro vai mostrar, sim, existe algo de errado. Então, quando a gente diz que está culpando o termômetro, o que seria o termômetro? É você pegar esse jovem e olhar o reflexo da sociedade. Então, quando você vê que o jovem não almeja futuro, dizer, você culpa ele. É a mesma coisa eu dizer que quando uma criança está resfriada, eu vou lá e coloco o termômetro nela, eu digo para ela que o problema é o termômetro. Então, quebra o termômetro e joga fora, porque o problema da doença é o termômetro. Então, é isso que a gente faz com o reflexo da sociedade. Quando a gente diz que o jovem não tem perspectiva, mas esses jovens não querem nada, esses jovens não pensam em nada. Quando a gente faz esse tipo de reflexão, a gente está simplesmente culpando o termômetro, porque o jovem é o termômetro da sociedade. Quando nós temos uma sociedade corrompida, podre, e que não tem perspectiva de sobrevivência, quase que uma carnificina, uma barbárie, automaticamente o jovem não se vê motivado, ele não se vê colocado a uma perspectiva futura. Eu vou mudar, eu tenho capacidade de mudança. Não, eu não tenho. Olha o que está aí exposto. Então, quando a gente vê esse tipo de reflexo, a gente está culpando o termômetro. Então, fica uma reflexão para vocês que vai auxiliar, inclusive, em algumas das perguntas que tem lá no material do professor do Google Class. Okay? Então, os direitos fundamentais do homem estabelecem a faculdade da pessoa humana que permite sua breve classificação nos seguintes modos: direitos de liberdade, direitos de participação, direitos sociais e direitos chamados da quarta geração. Por exemplo, o direito ao meio ambiente, o preservado. Né? Então, veja que os direitos fundamentais, eles se separam em 4 característicos. Tá? Cada um deles vocês depois poderão estar lendo o que é esse direito de liberdade, de participação política, sociais e o de preservação. Aqui fica uma análise, né, importante. Isso aqui vem de muitos anos, essa reflexão. Né? Realmente nós conseguimos usufruir dos nossos direitos? Fica a leitura do Gilberto de Menstein sobre este assunto. O que garante que sejamos de fato cidadãos? Fica uma reflexão. Os documentos, somente a permanência de documentos, ou as nossas práticas de dia a dia? Ou melhor ainda, além disso, o acesso à informação para que eu possa ter um desenvolvimento pleno. Porque nós vivemos agora em um momento de pandemia que mostra a capacidade de acesso que as pessoas têm, que os indivíduos têm dentro do nosso país. Tá? Para você, o que é um cidadão? Depois de toda essa reflexão, são perguntas para vocês fazerem uma reflexão. Okay? Esses direitos, o que esses direitos são? Que direitos são esses? Fica uma reflexão. Aqui nós temos imagem, obviamente, como a gente está falando de mundo, a nível de mundo, fica uma reflexão aí. Temos vários direitos, mas esses direitos são atribuídos ao cidadão? O Estado propicia uma vida digna para todos os indivíduos? Em pelo menos pé de igualdade? Conseguimos arrancar de mesmos modos? Arrancar de mesmos modos, eu digo assim,
todos os indivíduos no nosso país ou na nossa cidade, eles conseguem ter uma largada plena, como numa corrida, que você tem lá, sei lá, uma corrida de Stock Car, que todos os carros têm uma padronização, todos têm um mesmo padrão, e aí o que vai fazer a diferença é a competência de cada um, né? Temos esse tipo de condição, de patamar de igualdade para todos? Não temos. Então, fica uma reflexão para se fazer. A análise dessa imagem. No atual mundo capitalista, marcado por constantes crises econômicas, a sociedade deve organizar-se de que forma para assegurar seus direitos? Veja que hoje o capital vale muito mais do que a vida humana. Nós vivemos num momento de pandemia que isso vem se mostrando muito forte. Não vamos entrar em detalhes, não quero criar polêmicas aqui. Em outros vídeos, talvez eu provoque esse reflexo. Mas o capital vale mais do que a vida? Sustentabilidade é algo da moda ou é uma necessidade humana? Como a gente vem fazendo uma reflexão de vários anos, principalmente da Revolução Industrial, a gente observa que a natureza veio se deteriorando. E muitos dos recursos já estão sendo finitos. E nós já estamos passando por dificuldades de ter acesso a algumas coisas da natureza. Portanto, não conseguimos mais ter desenvolvimento em alguns pontos da nossa sociedade. E aí, ele é algo que é modinha ou é algo que é uma necessidade real? Fica uma dica para vocês estarem lendo esse trecho que está aqui logo abaixo. A análise dessa imagem, olha que interessante. Esse aqui eu vou só dar alguns spoilers, porque tem uma questão lá dentro dos exercícios de vocês que faz uma reflexão sobre isso. Olha que interessante, você tem um pulmão, um reflexo da natureza, a sociedade consumindo e, de certa forma, fumando. Então, não só a sociedade, mas o modelo que nós vivemos no nosso mundo, consumindo essa natureza, destruindo essa natureza. Então, fica uma reflexão. Que significado podemos obter desta imagem? As questões ambientais são de responsabilidade apenas dos grandes industriais e consumidores? Ou temos toda uma culpa, uma parcela disso? A gente precisa fazer uma reflexão sobre o que é realmente necessário para consumo. A gente consome aquilo que é necessário ou a gente consome porque é moda? Os fatores de moda estão aí para nos mostrar que o mercado carniceiro de consumo é muito mais importante do que a vida humana. Qual é o seu papel na garantia da sustentabilidade do nosso planeta? Todos nós temos uma parcela de culpa em todos os processos naturais. Então, quais são os impactos ou o que eu estou fazendo para preservar? Aqui fica uma reflexão, pequenos trechos específicos, falando sobre essa necessidade de comprar e consumir. Tá no slide de vocês, no material, não vou ficar passando aqui. E um ponto que é extremamente importante para o desenvolvimento sustentável e para que vocês possam fazer parte de uma sociedade sustentável é se pensar nesses 5 R's. O que são esses 5 R's? Nós temos aqui o reduzir, vamos começar daqui da esquerda para a direita, vamos fazer um ciclo horário. Nós temos, primeiro, repensar sobre todas as atitudes, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. Como é que a gente faz isso? Aqui tem uma simplificação de cada um desses R's. No repensar, por exemplo, no consumo e como será feito o descarte desse material que eu uso, recusar se não são materiais provenientes de uma preocupação com o meio ambiente. Há exemplo disso hoje na internet, não só na internet, mas as empresas já vêm adotando vários recursos de renovabilidade, ou seja, de reutilização, materiais reciclados ou de proveniência de menor impacto ambiental. Então, nós podemos recusar produtos que não atendem esses selos e certificações, reduzir, consumir aquilo que é realmente necessário, reutilizar quando necessário, se possível, reutilizar os materiais, embalagens, qualquer material que a gente compra hoje, vocês observam que tem uma demanda alta pela embalagem, pelo embalar e pelo aparentar ser bonito, e esse material é descartado. Então, se for possível, reutilizar, desde que ofereça uma demanda de segurança, ok? E o reciclar, que é um fator importantíssimo para o reaproveitamento desses recursos que já foram degradados. Finalmente, aqui fica uma recomendação de um texto, isso fica a critério de vocês, do José Saramago, A Maior Flor do Mundo, de José Saramago. Então, fica uma recomendação. Para não ficar uma coisa muito estendida, eu vou recomendar para vocês
o canal desse professor. Esse link que aqui está, eu vou colocar logo após o vídeo na descrição. Esse professor, o link que eu coloquei lá, ele é o professor de geografia, ele vai falar sobre sustentabilidade, ele traz todo o eixo histórico. Tá? Então, fica aí mais algumas atividades para vocês estarem fazendo e o meu canal para vocês estarem acompanhando esses materiais de aula. Tá beleza? Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção, tentei ser o mais compacto possível. Desculpa ter demorado postar materiais, mas é que eu estava montando um material de grande importância, que envolvesse literatura, coisa ao nível de vocês de terceiro ano do ensino médio, que a gente sabe que tem capacidade e tem competência. Tá? A gente não vai ficar mais nesse tipo de atividadezinha, coisinha de livro, porque nós temos aí um atraso de ensino e eu preciso tentar buscar isso através desse formato de vocês terem a capacidade de pesquisa e resolução de conflitos e problemas que eu vou estar criando durante. Tá? O próximo tema vai ter bem a ver com isso aqui, a gente vai dar uma continuidade, eu vou trazer algumas questões sobre o Brasil. Tá? Então, fica algumas dicas, obrigado pela atenção de novo. Tá? Eu peço para que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem se vocês acharem necessário. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.